Você gosta do que você faz? Minimamente você tem que gostar do que você faz. Porque senão você tá morrendo todo dia um pouquinho. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Paulilo, eu sou cofundador do Agendor e hoje no Fora do Forecast a gente vai falar sobre Revenue Ops, o que é, para que serve e como estruturar essa área. E para isso a gente trouxe uma referência no assunto, com mais de 20 anos de carreira, Renata Cinturion. Oi Renata, tudo bem? Fala Júlia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite para a gente falar de um tema tão importante como esse. Legal, legal. Obrigado você aí por topar, para a gente começar esse papo. Estou super animado por ele. Renato, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda. Vamos lá, rapidamente. Meu nome é Renata Cinturion, eu sou sócia diretora para a América Latina da Winning by Design. E eu toco operação há quase 7 anos aqui no Brasil. Eu sou vendedora a vida inteira, adoro fazer isso. E hoje a gente Vendedora faz raiz. bastante vendedora raiz, e foi se melhorando ao longo dos tempos, né? Foi se fazendo. E hoje a gente, dentro da Winning by Design, a gente ajuda as empresas a escalarem seus negócios. Não apenas com a parte de consultoria, né? Diagnóstico, redesign, e depois a parte de implementação, mas também com a parte de treinamento das equipes de revenue da empresa. Tô super animado que a Winning by Design é uma baita referência nesse assunto, né? Quando a gente pensa sobre estruturação, escala de jornada do cliente e todo esse tema por trás da escala das operações comerciais, de marketing e de atendimento, né? Os serviços ao cliente, como customer, né? Customer Success. Então, tô super animado, super empolgado. E para quem não conhece o podcast ainda, a gente tem 2 partes do papo. Então, a primeira parte do papo a gente fala sobre o tema principal que a gente abordou, e na segunda parte a gente fala sobre as histórias que a Renata não conta, aquelas que normalmente ficam de fora do forecast. Fechado? Então vamos lá, super Vamos lá. animado. Bom. Renata, para a gente começar então, a primeira pergunta é o seguinte, quando a gente pensa sobre Revenue Ops é uma palavra em inglês que, se a gente traduzir literalmente para o português, significa operações de receita, né? E particularmente aqui no Agendor a gente tem, eu sou CRO, né? Então CRO, que significa Chief Revenue Officer, então eu sou responsável pelas áreas de receita aqui no Agendor, né? Que consiste no quê? Consiste nas áreas de marketing, vendas e atendimento, ou customer, né? E a ideia dessa é que, assim, são todas as áreas que são customer facing e impactam diretamente na geração de receita, né? Só que quando a gente fala sobre Revenue Ops que significa operações de receita, o que é, Renato? O que significa Revenue Ops? É interessante você ter introduzido o tema dessa forma, né? Porque muita gente fala, putz, mas eu quero mexer com revenue, mas a pessoa não fala de revenue operations, né? Então, as áreas, normalmente, de marketing, vendas e customer success dentro das empresas, podem muitas vezes estar soltas, entre aspas, completamente separadas. Então, essa pessoa, né, que faz esse papel como o que você está fazendo aí, em teoria, é uma pessoa que vai ajudar a juntar todas essas áreas, porque elas precisam estar juntas. Elas têm que estar se comunicando todo o tempo, elas precisam estar organizadas e orquestradas de uma forma sempre olhando para o cliente no centro. E esse é um grande desafio dentro das operações, principalmente quando a empresa cresce. Então, o que a gente mais vê quando a gente entra, e qual é o maior pepino que o pessoal traz como dor para nós, é como é que eu faço para manter a minha operação coesa, para manter o meu cliente no centro, para manter ele lá de forma bem fluida. E a gente só faz isso se a gente tiver comunicação entre as áreas e falando temas e abordagens que todo mundo entenda a mesma língua, né? Desde produto, aí obviamente tem que entrar produto, tem que estar toda a parte de faturamento, contrato, todo mundo tem que estar falando a mesma língua para poder organizar isso da melhor forma possível. E o interessante é que muitas vezes elas não estão coordenadas dessa forma. Quanto menos a gente tiver de comunicação, menos a gente tiver fluidez, mais fácil é do cliente não enxergar valor e ir embora da churn no nosso negócio, que é a parte que é mais dolorida dentro das empresas hoje. Então isso é muito importante, porque sempre existe aquela briga da passagem de bastão, né? Então, o marketing que gera uma oportunidade para vendas recebe a oportunidade, mas normalmente
acha ruim da oportunidade, que não estava muito preparada, não estava no timing certo, então a persona é errada, a necessidade é errada, culpa marketing culpa vendas, porque vendas não está fazendo o papel dela, depois vendas vendeu, faz a passagem de bastão para customer, né, para atendimento, pós-venda, etc. Atendimento pós-venda, às vezes recebe uma bola meio quadrada que não consegue fazer o onboarding do cliente, então assim, eu acho que alinhar o bom funcionamento dessas 3 áreas é algo essencial. E se você não tem alguém, né, ou uma área responsável por olhar todo esse espectro, essa jornada do cliente, você perde o cliente. O cliente ele vai ser impactado, a jornada do cliente vai sofrer, a experiência do cliente vai sofrer, e ou ele não vai converter, ou ele vai converter e vai cancelar, né? Ele vai cancelar o serviço. Então, assim, se você pudesse sumarizar, qual que é o objetivo da área de Revenue Ops? Eu acho que o objetivo da área de Revenue Ops é fazer com que essa orquestração aconteça da melhor forma possível. É olhar para dados e entender quais são as partes dentro da jornada do cliente que estão falhando. E para isso eu preciso separar em partes cada uma desses passos e desse jogo dentro da nossa operação. Isso é interessante da gente falar porque muitas vezes não acontece. Então, se você olhar para uma jornada no formato de uma ampulheta deitada, que é o formato que a gente tem dentro da Winning by Design, se você olhar para o lado esquerdo, você tem a parte de aquisição de clientes. E se você olhar para o lado direito, você tem a parte de expansão de clientes. Os dois juntos... Significa essa expansão de clientes? Assim, olhando para a aquisição, ele começa com marketing e vendas, né? Então, como é que eu faço a provocação para uma pessoa que às vezes não sabe que tem um problema? É a parte que a gente chama de conscientização. Essa parte de aquisição, ela é dividida em 3 fases, de acordo com a ampulheta da Winning by Design. Então, a conscientização, educação, seleção. A conscientização é como é que eu uso o marketing no formato de provocar intencionalmente uma pessoa, uma empresa, as pessoas que estão dentro dessa empresa, né, de uma dor que talvez ela não tenha consciência. Então, é assim que o marketing deve trabalhar. Mas o marketing só vai conseguir fazer isso se entender muito sobre os clientes que você já tem ou sobre as dores que possíveis clientes podem ter. E aí você usa tudo isso para começar a educar essas pessoas. Então, primeiro chama a atenção delas, conscientização, putz, tem um problema, como é que eu faço para resolver? A segunda parte dessa ampulheta, na parte de aquisição, é a parte de educação. Então, eu vou usar tudo que eu puder para trazer de informação, para tocar nas dores específicas de cada uma das pessoas desse mercado. Para isso, qual é a base? Eu preciso saber qual é o meu ICP, quais são as minhas personas, qual é o segmento de mercado que eu vou atender. E isso é o passo básico, 0, né? Antes de qualquer coisa da operação. E muitas vezes a gente vê que as empresas não têm isso claro. Se o cara não tem claro isso, é impossível você trabalhar. Então você vai trabalhar no achismo. E o RevOps é justamente sobre isso. Vamos pegar as métricas, vamos entender. Eu faço uma campanha, eu faço um teste AB. Quais são os números que isso me traz? Isso está funcionando? Não está? O cara está abrindo e-mail? Então eu vejo muitas vezes, muitas empresas fazendo spam puramente. E isso não funciona. Isso faz com que você se afaste cada vez mais da operação do seu cliente potencial. O spam, ninguém gosta. Você gosta de receber spam? Não, panfletagem digital, né? Eu também não. O que você faz com spam? Eu arquivo, eu deleto, eu denuncio. Eu deleto e bloqueio e denuncio. E é isso que a gente está falando. Então a pessoa fala, não. E olha, uma coisa impressionante. A pessoa fala o seguinte, não, eu já sei, vou fazer alguns testes. O teste do cara é assim, vou mandar 1000 e-mails e vamos ver o que responde. Se o que vier é lucro. Não. Ah, bota um cara mais ou menos na operação, pessoa que não treinei, não sabe o que tem que fazer, deixa a pessoa testando aí, vamos que vamos. Qual é o problema do vamos que vamos? Sem planejamento, sem entendimento, de qualquer forma, crescimento a qualquer custo. Isso aqui é a coisa assim, mais surreal que uma pessoa pode fazer com a sua própria empresa. Então, para quem está nos ouvindo, talvez tenha uma dor muito grande, que é vamos crescer a qualquer custo. A gente teve uma época muito grande do SaaS de crescimento a qualquer custo e a gente viu o que aconteceu. Um monte de gente quebrou, um monte de gente perdeu metade da operação, teve que demitir em massa. Vamos crescer a qualquer custo. Isso não existe, né? Assim como não existe a bala de prata. O que existe é muito trabalho, muitos dados, muito entendimento, muita conversa com o cliente. Aí você tem uma estruturação e você não está indo com o vento. Como já dizia Alice no País das Maravilhas, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, né?
Então, quando eu olho para essas áreas, marketing, vendas, em especial na parte de aquisição, eu vou trazer para a minha ampulheta, para o meu funil, só gente que tem a ver com o problema que eu posso resolver. E não fazer spam e jogar para todo mundo de qualquer jeito. O meu e-mail, ele tem que ser bastante assertivo, ele tem que ser curto, ele tem que trazer uma mensagem que impacte quem está do outro lado. Eu começo a fazer um processo de awareness e de educação, né? Conscientização e educação. O projeto, quando eu faço isso, a pessoa, olha que legal, gostei disso. E aí você começa a trazer para a luz sobre o que você, né, sobre esse problema que a pessoa tem. Aí ela inicia uma conversa. Tudo isso é para começar uma conversa. A venda nada mais é do que começar uma conversa com alguém que tem um problema que talvez você possa resolver. É só isso. Aí a pessoa fala, não, mas não é só isso. É só isso. É só isso. Só que a gente não sabe se comunicar direito, a gente não presta atenção no que as pessoas estão falando, a gente não presta atenção nos dados que estão dizendo coisas pra gente, a gente não analisa, ou a gente não metrifica. E aí a gente não sabe o que está acontecendo, a gente vai que vai, né? Vai que vai, vamos que vamos, atropela todo mundo, vamos de qualquer jeito, não treina a sua equipe, cada um vai fazer de um jeito. Pô, eu tenho que me virar? Eu vou me virar. Vai demorar mais tempo, eu vou fazer do meu jeito, cada um vai fazer de uma forma diferente. E isso não tem como crescer, não tem como escalar. Então, a organização de Revenue Ops, Revenue Architecture, ela faz a organização e a orquestração entre as áreas, para que vocês tenham sintonia para fazer com que a jornada do cliente seja cada vez melhor. E não existe também aquela coisa, beleza, descobri e agora eu estou em berço esplêndido, não preciso mexer mais nada. Isso é um processo constante de aprendizado, melhoria, aprendizado, melhoria, aprendizado, melhoria. Porque o macroambiente cada vez muda, os seus clientes mudam, né? De repente você tem uma nova oportunidade, de repente tem alguém que não vai mais usar o que você está vendendo. Então eu preciso continuar estudando para continuar trazendo novas formas. Falando da parte de aquisição, é isso. Aí a pessoa fala, putz, quero comprar de você. Vou comprar de você. Ela assinou? Não. Ela pagou? Não. Então ela não comprou. Ela só disse que ela tem intenção. E muita gente cai do cavalo aí. Por quê? Porque começa a trabalhar pelo cliente. Eu começo a trabalhar, eu começo a implementar, eu começo a fazer um onboarding, eu começo a perder dinheiro. Porque enquanto essa pessoa não abordar efetivamente, não assinar o meu contrato, não pagar pelo menos a primeira parte, esse dia eu tô solto. E ela pode ir embora a qualquer momento. Que é o churn do onboarding. Então, a segunda parte da minha ampulheta, eu tô falando de expansão, eu tô falando de onboarding, que é a parte mais importante de tudo isso que a gente falou até agora, mas também é custo ainda. Que ainda o cara não pagou. Ele ainda não teve o impacto que você pode oferecer. Então, no onboarding, a gente tem que... Eu até brinco que a gente tem que colocar os nossos clientes numa almofadinha de seda e transportar eles delicadamente para a parte de expansão. Que é onde, efetivamente, a pessoa vai usar o seu produto, vai usar o seu serviço e vai falar, putz, que legal. O Júlio trouxe para mim exatamente o que eu precisava. Ele me vendeu exatamente como eu queria. Eu entendi do jeito certo, e o onboarding tem que ser uma fase crítica, e ela tem que ser olhada dessa forma, porque eu preciso me comunicar muito bem com as pessoas, eu preciso fazer essa transição rápido, para rapidamente essa pessoa ter o impacto que você está dizendo que você vai promover para ela, e promover o impacto racional e emocional, que basicamente é quanto você vai aumentar meu faturamento, que você disse que ia aumentar, ou diminuir meu custo, ou melhorar a usabilidade de alguma forma. São 3 impactos possíveis, né? E aí sim, quando a pessoa começa a usar, aí eu cheguei no que a gente está falando de revenue. Antes disso era só custo. Se tudo eu fiz muito bem, se eu tratei bem meu cliente, se eu entendi exatamente as dores, se eu soube fazer perguntas, essa é uma dor gigante. As pessoas acham que, mas fazer pergunta é uma coisa básica, simples. Sei. Não é. E a gente precisa treinar as pessoas em como fazer as perguntas do jeito certo, para impactar a pessoa e para a gente aprofundar na dor. Porque a pessoa não te conhece, você não conhece ela. Então ela precisa, para ela se abrir e falar sobre as dores de forma profunda, o que está acontecendo na operação, te trazer os stakeholders, e ela pode ser, por exemplo, seu champion lá dentro, pode ser uma pessoa que te ajude a fechar o negócio. Para isso, você precisa impactá-la e aprofundar, porque senão ela não vai te trazer a verdadeira verdade. Essa é uma outra dor muito grande. E você fica só na camada superficial, você não aprofunda, e aí a pessoa não vai te trazer a dor dela real, que está lá dentro, sabe? Pensa uma cebola. Eu tenho que ir abrindo as camadas dessa cebola para chegar aqui no centro. É aqui que está o impacto que você vai atingir com ela. Mas se você não souber fazer as perguntas certas e não chegar nesse coração, ela não vai te abrir, você não vai conseguir ajudar ela da melhor forma possível. E aí ela vai dar churn. Então, quando eu sei fazer isso, pesquiso sobre esses clientes, entendo. Então, até antes de eu começar a falar com o meu cliente, eu preciso fazer uma pesquisa profunda para ver quem ele é,
qual é o mercado dele, como é que essa pessoa está sofrendo no dia a dia, quais são as dores possíveis e fazer na minha cabeça algumas hipóteses de como eu poderia ajudá-la. E aí eu não preciso de pitch. Pitch não existe. O pitch, na verdade, assim, eu tenho 1 minuto, pitch elevator, beleza, eu preciso falar rapidinho do que eu faço. Pitch numa reunião de negócio onde você conhece várias pessoas, tudo bem. Mas não faz pitch para o seu cliente. Pitch push pitch não fecha nada. Eu preciso entender e conectar o que eu faço dentro da minha empresa, como eu posso ajudar, com as dores que eu mapeei suas. E para isso eu preciso de brains, cérebro, as pessoas pensando que estão atrás do computador, estão na frente do seu cliente. Para isso eu preciso treinar. Então eu acho que tem uma diferença fundamental em como que eu uso o Revenue Ops e todos os dados mapeados, e eu sei que essa minha resposta ficou gigantesca, para ajudar o cliente a querer conectar comigo e ficar comigo muito tempo. Quando eu conseguir causar o impacto, aí é correr para o abraço, que eu chego na fase de expansão, que é a última fase da nossa ampulheta, a última fase da segunda fase da ampulheta, que é a expansão do negócio. O cara compra de novo, ele compra mais e recomenda você para outras pessoas e outras empresas. É aí que a gente quer chegar. E aí a gente tem um ciclo infinito de impacto absorvido, de expansão, impacto absorvido, expansão, e eu começo a multiplicar meu negócio. É aí que eu quero chegar. E aí você só chega nessa expansão se a jornada completa do cliente, desde o primeiro touch point que ele teve com a sua marca, com o marketing, daí passou por vendas, vendas foi uma baita experiência, porque isso que eu costumo dizer também, eu acho que a venda ela precisa ser uma experiência excelente de compra, não só você conectar as dores, fazer o cliente ele despertar para dores que talvez ele nem reconheça, ajudar o cliente a entender, às vezes, problemas que ele tem no próprio processo dele de produção, de compra, enfim, qualquer tipo de processo empresarial, fazer ele despertar para isso daí, implicar com isso, conectar as dores dele com a sua solução, criar uma solução para ele, e depois fazer toda a implantação, a prestação do serviço, prestando uma experiência excelente para aí sim, lá na frente, você colher essa expansão, né? Seja ele referenciando para um novo cliente, seja ele aumentando o wallet share contigo, enfim, comprando novamente e assim por diante. Agora, Renata, isso aí. A Winning by Design, ela é muito focada em SaaS, né? Se ela não for totalmente focada em SaaS, ela atende principalmente software as a service como agenda, como cliente. Só que como que eu sei, se eu não sou o SaaS, se eu não vendo serviço de software, que tipo de gatilho que eu posso analisar na minha empresa para saber, para entender que eu preciso de uma área para cuidar das operações de receita, né, de revenue? Vamos lá. O SaaS que a gente usa, que a gente fala, a gente vende, escala operações de SaaS, é Sales as a Service. Sales as a Service. Então, basicamente, assim, no Brasil, eu acho que assim, nos Estados Unidos, é muito importante você falar de SaaS, de Software as a Service, porque as pessoas todas estão se reconhecendo nisso agora, né? Se não todas, muita gente. Então, é mais fácil você falar dessa forma. No Brasil, a gente tem diversos clientes de outras áreas, diversos. Então, a gente trabalha com agrobusiness, a gente trabalha com banco, a gente trabalha com seguradora, a gente trabalha com diversos outros clientes que não são SaaS. E eles têm um retorno excelente em cima do trabalho que a gente faz com eles. Justamente porque eles não têm essa cabeça que a gente tem no SaaS hoje, que é da ampulheta, muitas vezes. Como é que eu trabalho disso como uma receita recorrente? Então, esses negócios, principalmente, se beneficiam, na minha visão, de modelos que a gente traz do SaaS verdadeiro, ali do SaaS que acontece, que a gente conhece no dia a dia, né? Como Software as a Service, para o modelo deles, que é um modelo normalmente mais tradicional. Muitas vezes o cara não está no digital, por exemplo. Agora, depois da pandemia, muitas empresas foram obrigadas a entrar no digital, mas eles não eram digital. Vê médico, por exemplo. Não, como assim? Não, existe consulta online. Existe, dá para fazer receita, dá para fazer tudo online. Com certeza você não vai conseguir tirar parâmetros vitais da pessoa, você não vai conseguir tocar nela, né? Então, se for alguma coisa que eu precise tocar na pessoa, mas às vezes um diagnóstico de uma gripe, alguma coisa assim que tem os sintomas mais básicos, eu não preciso estar lá. E eu consigo fazer isso. Isso para nós, num país de dimensões continentais como o Brasil, isso é importantíssimo. Porque as pessoas que estão fora dos grandes centros, às vezes elas não têm acesso a um médico, a um dentista. Dentista, então, eu acho que é mais difícil, né? Mas eles não têm acesso a isso. Então, como é que a gente pode melhorar a saúde da nossa população?
porque a gente consegue chegar em lugares que talvez a gente não chegasse antes. Né? Quanto mais a gente tiver de captação de redes, de internet, que o cara consiga ter acesso à internet, ele consegue ter acesso a muitas coisas que antes eles não tinham. Então, isso traz qualidade de vida para uma população que a gente sabe que no Brasil a gente tem muitas diferenças sociais e a nossa população sofre demais. Né? A grande maioria da população, que não tem acesso a um monte de coisa, para onde a gente pode ir com isso? Então, eu vejo assim, a gente tem uma potência muito grande, se a gente quiser fazer, se a gente se unir para fazer, né? Porque tem intenção também, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Então, eu divaguei um pouquinho no tema aqui, mas eu acho que tem outras coisas por trás disso, né? E olhando para o Winning by Design, como é que a gente pode trabalhar em outros mercados? Trazendo muitos frameworks, principalmente, para uma área que normalmente não está organizada, não está estruturada em processos. Então, claro que nem todas as empresas SaaS, acho que principalmente no Brasil, elas estão baseadas em processos. Tem muita coisa do vamos que vamos, segue o jogo, depois a gente vê o que a gente vai fazer, infelizmente, mas eu acho que essas empresas já estão percebendo a necessidade de fazer isso, mas principalmente as empresas mais tradicionais podem se beneficiar demais desse tipo de atuação. Então, eu olho para o processo, eu entendo como ele funciona, quais são os gaps que existem, que inclusive é isso que a gente faz quando a gente faz o diagnóstico na nossa consultoria. A gente diagnostica os gaps dentro da jornada do cliente, de acordo com cada um dos go-to-market, porque eles são diferentes. Se eu vou atender Enterprise, eu tenho um go-to-market completamente diferente, muitas vezes, de um SMB. Ah, mas é o mesmo produto. Mas a forma que eu vou atender esse mercado é diferente. Então, se eu vou falar com um Enterprise, eu tenho que fazer um mapeamento gigantesco dos stakeholders, como é que eu vou fazer esse mapeamento, com quem eu vou falar, qual é a ordem que eu vou fazer. Quando eu vou para um B2B, para um SB, no B2B, muitas vezes eu falo com o dono da operação, né, o dono do negócio. Então, é completamente a forma que eu vou trabalhar esse deal dentro do meu negócio. Então, se você olhar para SaaS em relação a essas operações, eu acho que tem muita coisa que que essas empresas mais tradicionais podem se beneficiar, muitas. E talvez elas não tenham consciência disso. A gente precisa se comunicar melhor, a gente precisa provocar essa dor do não sei que eu não sei. É exatamente isso. Renata, então eu queria saber de você, queria que você contasse quais são os processos, quais são os rituais, quais são as métricas, quais são as pessoas envolvidas numa área de RevOps para fazer ela funcionar direitinho. Aí vai depender muito do tamanho da sua estrutura, né? Então, muitas empresas começam com uma pessoa que meio que está fazendo tudo, né? Ah, eu só tenho, sei lá, 3 pessoas na minha operação, tenho pouca gente, e aí a gente vai organizando essa operação. O ideal, à medida que você vai crescendo, é que você tenha uma pessoa que só olha para métricas. Então, quando o seu VP ou o seu time vai para uma reunião de vendas, essa pessoa vai trazer todos os números que estão acontecendo, quais são os cortes que vocês fizeram, mas para isso tem um trabalho anterior, que é pegar a minha ampulheta e colocar ali na minha operação. Beleza. Qual é a taxa de conversão 1? O CR1, que a gente chama, que é da parte de conscientização. Onde a gente vai passar a régua? Então, eu preciso pegar o meu processo, pegar o que acontece na operação com as pessoas que eu tenho na operação, quem faz o quê, né, no dia a dia, e aí eu preciso metrificar separando cada um dessas fases. Beleza, então eu recebi o lead. Quando que é lead? Ah, nós vamos considerar que é lead quando o cara levantou a mão e mandou um e-mail pra gente, sei lá. Beleza, e aí quando que ele converte? Ah, ele converte quando ele responde pra gente, sim, eu quero receber o material e continuar falando com vocês. Legal, então eu vou definir quais são os passos que estão acontecendo na minha operação e vou cortar toda a minha jornada. E aí eu sei quem faz parte dessa operação, quem faz parte dessa parte e quais são as métricas que eu vou usar. Ah, chegou, sei lá, vou fazer uma conta fácil. Chegou 100 leads e eu consegui converter para a parte de educação, sei lá, 50, 30, não importa o número. Eu preciso saber esse número e eu preciso saber em quanto tempo. Então, qual é o volume, qual é a taxa de conversão? 30%, nós temos lá 100 que se converteram 30. E eu preciso fazer essa comparação em quanto tempo? Ah, legal, entendi. Em cada uma das fases, né? Feito isso, eu consigo melhorar? Porque eu estou olhando para esses números estão me dizendo, por exemplo, eu até consigo converter bem para o cara se educar, mas quando eu vou fechar o negócio, eu não consigo trazer o negócio para dentro de casa. O que pode estar acontecendo? E aí eu vou atrás das hipóteses. Meu time foi treinado? Ele sabe o que é para fazer? A gente está mandando proposta ou a gente está fazendo a apresentação da proposta? Quando eu falo com esse cliente, ele está recebendo realmente impacto que a gente precisa tocar? Como é que eu conecto e entendo quais são as dores dele? Tudo isso eu preciso metrificar.
Quanto mais métricas eu tenho, mais eu consigo depois ver o que eu posso melhorar. E essas são as grandes questões. O que eu posso melhorar no meu dia a dia? Que cada uma das taxas de conversão, se eu conseguir melhorar 10% em cada uma dessas 7 fases que a gente falou anteriormente, eu consigo dobrar o meu número. E não é a partir... eu quero dobrar meu número. Traz o dobro de vendedores para a sua operação. Definitivamente não é isso. Que é normalmente o que o pessoal pensa, né? Em vez de tratar os gargalos da operação comercial, eles pensam, tá, então eu preciso atingir X da minha meta. Cada vendedor vende Y. Então, vamos trazer mais 3, 4, 10 vendedores a mais para preencher minha meta. Mas assim, você acaba aumentando a sua receita, mas você aumenta o seu custo de aquisição meio que proporcionalmente, né? Enquanto você não melhora as taxas Não, de sabe o que é conversão... pior, Júlio? Nem isso. Porque não é porque eu tenho mais gente que eu vou converter melhor, porque o meu processo está quebrado. Exato. Esse é o grande engano. Esse é o grande engano. Então, assim, eu vou dobrar o meu número, mesmo que eu pague mais, etc. E isso acontece muito quando a empresa recebe investimento. Normalmente ela quebra mais rápido. Isso é uma coisa que a gente vê. Por quê? Porque o processo está quebrado. Eu tenho passo antes para fazer. Mas vamos que vamos. Faz de qualquer jeito. Vamos, né? Não tem tempo de organizar a operação. Se a gente não tem tempo de organizar a operação vai sofrer. E o meu cliente vai sofrer lá na frente. Eu preciso parar e organizar, entender quais são os gargalos, quais são os meus problemas, quais são os meus gaps, treinar o meu time, para daí eu ir com a força total. Então, o maior erro que as operações fazem é não parar, organizar, e agora a gente vai. Mas eu não posso parar porque eu vou sofrer. Tá, você vai sofrer mais lá na frente. Vai ser pior. Eu já vi operação Você vai sofrer numa escala maior ainda, né? Porque assim, maior, se o seu Unit Economics está quebrado, se você não sabe, por exemplo, se você pega todos os seus custos e divide pela quantidade total de clientes ativos para entender qual que é o seu custo operacional por cada cliente ativo, e você não entende, tá, quanto que eu estou investindo nos times de marketing, de vendas, no time de atendimento, e pego todos os meus investimentos em aquisição de cliente e divido pela quantidade de clientes novos que eu capturei para entender o meu CAC naquele período, né? E no final das contas, quando você pega a receita gerada, você subtrai o CAC, subtrai os seus custos operacionais e a margem dá negativo, ou seja, você não tem lucro, no final das contas não vai adiantar você escalar o tamanho da sua equipe, porque se no Unit Economics da empresa o negócio, a conta não fecha, você aumentar a equipe só vai amplificar o problema. Renata, exatamente. Animal, a gente conversou aqui na primeira parte da nossa conversa sobre RevOps. Acredito que o pessoal já deu um cheiro assim de como que funciona essa área, de quais que são os objetivos dela. E agora a gente vai para a nossa segunda etapa da conversa, onde que a gente vai ouvir as histórias que a Renata nunca contou, as histórias que normalmente ficam de fora do forecast. Então vamos lá, Renata, empolgado. Eu queria começar o seguinte, você começou como farmacêutica veterinária, né? Eu comecei como 1997, veterinária 99. É isso aí. Eu comecei na empresa, numa indústria farmacêutica veterinária, comecei na Bayer, né? Uhum. E eu lá era promotora de vendas. Então, eu andava junto com os vendedores, eu via o que acontecia no dia a dia, as coisas boas, as coisas ruins. Eu fui aprendendo na prática. E depois eu fui vendedora, depois eu fui gerente de território, depois até country manager, foi isso. Eu passei por todos os lugares antes de ver a teoria no real. Mas aí, assim, você mudou de universo, né? Eu sei que o seu avô, ele foi um super vendedor, ele vendia listas telefônicas, e eu acho que então você já tinha isso no seu sangue, mas você começou como medicina veterinária, e você mudou de universo. Então, eu queria saber assim, você chegou a passar por uma situação de quebra de expectativa e realidade quando você migrou para a área de vendas? Muito grande, muito grande. Eu acho que assim, ninguém nasce querendo ser vendedor, vamos falar a verdade? Quem é que nasce e fala, meu filho nasceu, minha filha agora, eu quero que ele seja um grande vendedor, uma grande vendedora. Não tem isso, certo? Não conheço, pelo menos. Exato, nunca ouvi falar. Não tem. Então, eu acho que vendas tem um estigma muito grande ainda. Por quê? Por causa daqueles vendedores de 1900 e nada, vendedor de Barça, né? Para quem não sabe, vendedor de Barça, não sou dessa época, mas eu vi as histórias, né?
O cara batia na sua porta, tocava a campainha, e se você atendesse, você ia comprar desse cara. E a Barça era caríssima, eram vários volumes, era uma enciclopédia, né? Isso não existe mais hoje. Então era um negócio que você deixava de geração para geração, todo mundo queria aquilo, porque era ali que estava o conhecimento. Não tinha internet, gente. Pra quem não tá aqui, pra quem tá olhando para cá, é o pessoal mais novo, não tinha internet, tá? Então imagina um mundo onde a informação via dos livros que você tinha que fisicamente ler, entender. Então isso era muito conhecimento. Então esse cara, essa pessoa, ela batia na porta das famílias e isso era um investimento de muito tempo. E aí o cara entrava, tomava um cafezinho. Então era um cara que empurrava para você. Era aquele cara chato, que grudava, nunca mais ele saía do seu pé. E eu acho que não só disso, né, mas esse é um clássico exemplo, veio com um estigma muito grande. O vendedor é um cara chato, uma pessoa não preparada, vai aqui só para eu perder meu tempo, não vai me trazer valor. Quando eu comecei em vendas, tinha muito disso. E tinha o cara do relacionamento, o cara que, putz, você tem que fechar, você tem que pintar a sua loja. Eu nunca vou esquecer esse caso. A gente tinha um cara na empresa que chamava Chicão. Sabe o Brutus do Popeye? Ele era o Sei. Chicão. Era Ele era o aquele Chicão. cara. Ele era o Chicão. Então imagina aquela cena. Né? Um cara barbudão, bem grande, era 2x2, mas ele era um coração imenso. Todo mundo adorava o Chicão. E era E o loja que do ele quê? fazia? Oi? Era loja do quê? Era loja de ração e produtos veterinários. Tá? Imagina produtos veterinários, medicamento, ração. Imagina essa situação. Então ele chegava lá e ele tinha um relacionamento com os clientes dele. Ele tinha lá a clientela dele, que era uma lista ABC que eles faziam. Então os A's eles visitavam toda semana, os B's eles visitavam 15 dias e o C não visitava nunca, mas ninguém perdia o seu cliente lá da sua lista, porque eu não posso perder também, né? Porque eu sou vendedora, essa região é minha. Eu que mando aqui. E aí o Chicão chegava nas lojas e ele tomava cafezinho, ficava horas nessa loja A, né? Que era a loja principal dele, que é onde ele vendia mais. Aí o cara falava, putz, eu preciso pintar essa loja, tá feio. Opa, vamos nesse final de semana, eu vou com você comprar as tintas, eu já vou vir pra cá, o que você precisa, vamos organizar. Esse era o Chicão. Tá brincando. Sério, esse era o Chicão. Então, qualquer coisa que o cara precisava, ele tava lá, pau pra toda a obra. E isso era o relacionamento naquela época, tá? Eu tô trazendo Chicão, é real essa história. E tinha muito disso. Então, como é que o cara vendia? A carteira do cliente dele era a mesma. Só que ele mantinha um relacionamento, ia toda semana, tomava cafezinho, almoçava com o cara. E aí o cara falava, não, mas o Chico é meu brother, eu preciso comprar dele. E aí ele tinha uma relação de amizade com essa pessoa. E ele falava, pô, agora eu tenho que vender esse tanto aqui, você vai ser meu brother, agora você tem que comprar. E era assim o relacionamento. Esse era o cara do, puta, ele tem o dom, é o cara que sabe vender. Isso não tem mais espaço hoje. Ponto final. Não tem espaço para uma pessoa ser assim. A pessoa que aí, sei lá, se existe alguém que ainda pensa assim, é por isso que a gente tem aquela coisa, o ranço do vendedor. Porque o cara vai vir aqui, ele vai pintar minha loja, eu não tenho como não comprar dele. Eu preciso comprar do Chicão, porque o Chicão é meu brother. Eu não posso trair a confiança dele, entendeu? E as coisas Esse aconteciam tipo de de forma vendedor, muito mais lenta, né, antigamente. As muito coisas mais aconteciam de lento. forma lenta. Muito Então, mais lento. tinha E esse tempo, as mais, pessoas tinham esse tempo, né? não tinha isso aqui na mão da Exato. pessoa. Esse celular, ele deu um poder para as pessoas, fisicamente, gigantesco, porque a gente tem internet na nossa mão, isso não tinha, tá, gente? Na época não tinha internet, o cara não tinha como ver quanto custava do outro, o que estava acontecendo, o cara falou, não, tem que fechar comigo agora. E o que ele fazia? Ele vendia pacotes. A gente vendia, cara, não vou esquecer nunca. As histórias da carochinha. A gente vendia pipeta de frontline. Pipeta de frontline. Você tem cachorro? Não, minha mãe tem. Tá. O frontline era o melhor, era de verdade. Eu sempre trabalhei com produto muito bom, né? Nunca consegui trabalhar com produto ruim, porque eu tenho que acreditar no que eu vou vender. Porque afinal é a minha marca junto, né? Eu preciso trabalhar coisa boa. Então o frontline era um excelente antipulgas. A propaganda do frontline gratuita. E o cara ia lá e vendia 1000 pipetas de frontline. Tinha uma expressão. Vamos tuchar frontline no cara. Por quê? Porque a carteira dele fica vinculada à nossa. E ele tem que vender aquele produto. Era assim que a gente vendia. Eles, porque eu era promotora, né? Lembra? Eu era promotora e ajudava o cara lá na venda. Qual era o meu papel? Meu papel era instruir as pessoas no balcão
de como eles podiam usar da melhor forma o frontline para mais gente vir comprar 2, 3, 10 pipetas para todos os cachorros, uma vez por mês, etc. E usar do jeito certo, porque muita gente usa do jeito errado. Ainda hoje. E esse produto ainda existe, mas ele, enfim, agora tem outros, não tinha nenhum genérico. Hoje tem um monte de genérico, né? E tem outros produtos melhores. Mas na época, era ele. Era o top da parada. Então, o cara tuchava lá um pacote de 1000 pipetas e o cara não tinha dinheiro para comprar de mais ninguém. Mas era do Chicão que ele comprava. Por quê? Porque o cara pintou a loja, que ele foi almoçar, que o cara legal. Quando ele ia na padaria, olha que legal, real, tá? Ele ia na padaria, 6h30, 7 horas da manhã, pegava a primeira fornada do pãozinho e levava pro cara, cliente dele. Nós vamos tomar café junto. Aquele cheiro de pãozinho, imagina? Era brilhante a estratégia. Mas era isso aí, não tem mais espaço para isso hoje. Ponto. E aí, quando você começou a atuar em vendas, como que foi assim? Quando eu comecei a atuar em vendas... É. Eu tinha esse exemplo, Júlio. Mas não pode ser isso, cara, não pode ser isso. Então, eu olhava para aquilo e falei, tem que ter alguma coisa fora isso. Mas na época não tinha curso de vendas. Não tinha referência, lembra? né? Não tinha referência, etc. Não tinha livro sobre vendas. Não tinha nada disso que a gente tem agora, né? Faz tempo, faz mais de 20 anos. Né? Depois dos 20 a gente para de contar. O que acontecia? Eu era uma pessoa que eu queria estudar. Eu falei, mas tem que ter alguma coisa por trás. Eu me lembro quando eu me deparei com a primeira metodologia que eu estudei, que era budget. Budget, autoridade, necessidade e timing, né? Tempo para comprar. Eu falei, putz, que legal! Pô, então eu vou perguntar pro cara qual é o budget, qual é a autoridade, né? Quem que tem autoridade para comprar, qual é a necessidade, qual é o tempo. Funcionou naquela época. Mas isso é muito antigo. Hoje, se você for perguntar como a gente treina as pessoas, a gente não pergunta o budget do cara. Aí talvez você fale assim, mas como não pergunto o budget? Se eu perguntar pro budget do cara, eu limito demais o tanto de impacto que eu posso causar nele, porque ele vai passar o chapéu na empresa inteira e vai trazer para fechar comigo. Mas desde que eu consiga impactar o tanto que essa empresa merece, precisa, e talvez ela não saiba que ela tem esse problema. E aí eu vou fechar um budget muito maior do que se eu perguntaria para ele quanto ele tem de budget. Do que se eu perguntasse para ele quanto ele teria de budget. 10 vezes mais, 20 vezes mais. É disso que eu estou falando. Então, eu não pergunto qual é o budget que o cara tem, porque isso não importa. Aí você fala assim, pô, mas então a sua consultoria pode ser muito cara para mim, mas você não é meu target, talvez. E eu falo isso para as pessoas. Tem outra coisa que eu aprendi, Júlio, eu sempre fui assim, tá? Mesmo sem saber o porquê. Mas eu acho que você tem que ser extremamente transparente e trazer sempre a verdade. A pessoa que não é transparente, que não traz a verdade, ela vai dançar. Pode demorar às vezes, porque, eu vou enganar o cara, vou trazer um monte de, né? Trago verdades. E isso faz com que a pessoa conecte a você e ela nunca mais vai esquecer dessa experiência que você trouxe para ela. Porque preciso dizer, olha, do jeito que você quer, no tempo que você quer, eu não consigo te entregar. Porém, se você me permitir, a gente vai fazer um plano, nós vamos trazer um especialista, vamos fazer dessa forma. Dá pra gente fazer? Não, eu preciso para agora. Bom, para agora eu não consigo te ajudar, infelizmente não vai dar. Porque tem gente que mente, ainda hoje. E isso é inaceitável. Ponto final. O cliente nunca mais vai acreditar em você, ele vai dar churn em algum momento da jornada. Tudo que você fez vai aparecer. Mas eu preciso da minha comissão. Sei. Você não vai ter a volta. Esse cara vai falar com outras pessoas. Você vai ficar mal visto no mercado. E você precisa da sua reputação individual e junto com a empresa. Então, eu tenho até um caso interessante que aconteceu agora, essa semana. Uma pessoa um CEO de uma empresa, eu não vou falar nomes, né? Trago os casos, mas não conto os nomes de todo mundo. Um CEO de uma empresa me mandou um WhatsApp. Oi, Renata, tudo bom? Pô, que legal que a gente se encontrou lá no VTEX. E eu queria te apresentar para uma pessoa que a gente estava conversando sobre o seu nome. Falei, espero que bem, né? A gente estava conversando sobre o seu nome, veio para a conversa, eu queria muito te apresentar essa pessoa, porque eu acho que você vai poder ajudar, porque eles estão exatamente no momento que a gente conversou, e eu acho que você pode ajudar essa pessoa. Me apresentou, criou um grupo, eu fui lá falar com quem? Com o VP dessa outra empresa. E o cara falou, cara, eu não conheço o Unibadesign, me conta um pouco mais, o que vocês fazem, como é que é, porque... Daí ele me contou a história, aí eu fui perguntar para por que vocês estavam falando de mim agora? Eu quero saber, né? Vocês estavam falando de mim? Não, a gente estava num grupo, era só CEO e VP, e o seu nome surgiu porque todo mundo tinha problema com treinamento, os caras tinham problema com jornada, eles não conseguiam fazer,
E alguém falou, pô, chama a Renata. Call 911. Hã? Que maravilha! Porque você vai chegar lá e vai falar a verdade. Cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, demora para você construir uma autoridade, as pessoas acreditarem em você, demora. Mas quando isso vem, é um negócio que não tem preço. Esse outro cara falou assim, eu não conheço sobre mim, mas ele me conta mais, porque todo mundo falou que eu tinha, junto com a minha empresa, que ser seu cliente. Meu Deus! Construir a Tudo que a reputação gente é quer, algo Júlio! total, e demora anos para construir a reputação. Agora, para você perder uma reputação é assim, né? Num segundo. Assim, Aí, Renata, eu exatamente. queria saber o seguinte: você falou de Bunch, que foi a primeira técnica de qualificação de clientes que você começou, que você teve Que eu contato e aprendi. começou a aplicar. Agora, você já chegou a usar alguma técnica, alguma estratégia de vendas que foi totalmente fora da caixa, totalmente inesperado, que com a menor chance possível acabou dando certo? Você lembra de alguma história nesse sentido? Então, agora, né, atualmente, para mim é muito difícil eu me separar da metodologia, de todas as metodologias que a gente tem dentro da Uniby Design. É uma metodologia, mas eu tenho vários frameworks. Então, eu tenho dificuldade, assim, o que é a Renata, o que é a Uniby Design, porque a gente está muito fundido. Então, eu faço as coisas sem perceber que eu estou usando algum tipo de framework, porque ele já está no meu dia a dia. Eu faço com a minha família, eu faço com o cliente, eu faço no almoço, eu faço porque agora isso. Mas não é uma coisa que é mecânica. É uma coisa que dá certo porque eu me importo. Primeira coisa, qual é a comunicação que eu vou usar com você? Então, se você é uma pessoa que vai. Tudo bem, a gente pode usar termos técnicos? Vamos usar termos técnicos. A gente não pode porque você não conhece? Eu vou traduzir isso em outras coisas que você possa entender, senão eu não tenho uma conversa com você. É um monólogo. Além disso, eu me importo realmente com você. Quando eu for falar com você, Júlio, eu realmente me importo em te ajudar de alguma forma. E isso não quer dizer que eu tenha que vender para você. Isso aconteceu com a gente. Quando você veio falar comigo, me corrija se eu estiver errada. Você me falou que você gostaria de fazer um webinar, que seria legal a gente conversar sobre várias coisas. E eu realmente me interessei, beleza, quem é o seu público? O que você quer passar? Com quem você quer conversar? É isso que a gente tem que fazer quando a gente vai falar com o cliente. É básico. Mas as pessoas não fazem. Por quê? Porque elas não sabem? Porque elas. Então, eu preciso que as pessoas, em primeiro lugar, saibam se comunicar de forma precisa. Com quem eu estou falando? Qual linguajar que eu vou usar? Eu vou falar mais rápido, eu vou falar mais devagar, eu tenho que adequar isso a outra pessoa. Senão, de novo, senão vira um monólogo. Eu tenho que fazer perguntas, porque senão só eu falo. E além disso, eu preciso me interessar genuinamente. Eu, Renata, a pessoa, tenho que me identificar e perguntar genuinamente sobre o Júlio, pessoa, qual é o problema que você tem. Porque essa é a base de tudo. E foi interessante, assim, uma coisa conecta com a outra. A gente contrata uma pessoa por diversos cenários, mas a gente manda embora uma pessoa pela atitude. E talvez essa seja a maior qualidade que uma pessoa pode ter. Se eu tivesse que resumir em uma coisa, juro, essa semana e semana passada eu vi tanta gente com atitude, tanta gente com não atitude, que eu arrisco dizer que a coisa mais importante que uma pessoa tem que ter é a atitude. É a atitude vencedora, é a atitude positiva, é a atitude proativa, é a atitude comunicadora, é a atitude estudiosa, é a atitude curiosa. Tudo isso faz com que a pessoa, como ser humano, seja interessante e que ela desenvolva tudo que a gente precisa em qualquer fase, qualquer carreira, não importa. Porque depois a gente desenvolve. Você ensina para a pessoa. Então, isso para mim, eu me arrepio de falar isso. Eu acho que a atitude é tudo na vida de uma pessoa. Lógico, se eu estou falando, eu preciso de um CFO dentro da minha empresa e o cara não sabe matemática, aí não dá. Tem que vir com matemática, né? E tem que ter passado por uma série de coisas na vida, porque isso é experiência também. Que a gente aprende muita coisa com a experiência. Os cabelos brancos, não tem nenhum cabelo branco parecendo, mas os cabelos brancos, a gente pinta, que é muito bom. Tô precisando. Os cabelos brancos, eles te dão uma segurança importante, inclusive do que eu quero ser e do que eu não quero ser. Acho que isso é extremamente importante. O que eu não quero ser da minha vida? Se eu já souber o que eu não quero ser da minha vida,
Cara, ótimo, corta do seu caminho. E graças a Deus, que bom que as pessoas são diferentes entre si. Porque daí a gente vai ter diversidade dentro das empresas para atender os nossos clientes, porque eles são diversos. Então, tem muitas camadas dentro da empresa que a gente precisa trazer gente diferente, porque o nosso cliente vai falar de formas diferentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa agitada, você é uma pessoa que não é tão agitada. A gente se complementa. Então, quando a gente for para uma reunião, é muito legal levar duas pessoas diferentes, com visões diferentes. O cara é mais analítico, a outra pessoa é mais envolvente, está entendendo o ambiente. A parte sensitiva da coisa, quer queira, quer não, somos seres emocionais. A gente precisa entender os sinais não verbais que o outro ser humano está dizendo pra gente. O cara faz uma cara torta, e aí é microexpressão. O cara já está te dizendo que ele não está gostando. Muda o tema, traz outra coisa. Reunião sem câmera não dá para fazer, cara. Não dá. Reunião sem câmera, você não está vendo o que a pessoa está te dizendo, sem falar nada. Então, a gente precisa desenvolver isso tudo no nosso time. Porque a pessoa vai falar assim, mas, pô, eu abri a reunião, o cara não quis abrir a câmera. Você pediu para a pessoa abrir? Você falou para ela que seria interessante? Então, uma dica de ouro, quando você abre a câmera, que eu sempre dou quando a gente treina o pessoal, é a seguinte. Mas o cara não abre a câmera. Então, eu começo aqui uma conversa com você. Aí a pessoa fala, oi, tudo bom, Renato? Como é que você tá? Você tá me ouvindo bem? Tô. Eu tô te ouvindo bem, mas eu não tô te vendo. 90% das vezes a pessoa abre a câmera. Só de você falar isso. Às vezes ela nem percebeu que ela tá com a câmera fechada. Às vezes, e ela tem a opção também de não querer abrir. Olha, Renata, desculpa, eu prefiro não abrir a câmera. Tudo bem, não tem problema. Mas pelo menos eu tentei e mostrei para a pessoa que isso é importante. E isso é atitude também, né? Como você acabou de falar. Isso é atitude. Então E eu acho que realmente isso acaba faltando muito, assim, nas pessoas. E é curioso, porque tem um seriado na Discovery Plus que se chama 90 Dias para Ser um Milionário, se eu não me engano, que eles pegam um bilionário, tiram toda a grana desse cara, colocam ele numa cidade que ele não conhece, com um celular na mão e uma picape velha, e dá $100 para ele se virar e tentar criar um negócio milionário em 90 dias. É uma baita série que eu recomendo. Eu recebi essa recomendação dessa série do Cassiano Casagrande, numa conversa que a gente teve recentemente também. É uma baita série porque, assim... Fala de novo o nome que eu vou anotar. Fala de novo que eu vou anotar. Se eu não me engano, é 90 Dias para Ser um Milionário. Tá no Discovery Plus, mas tem como acessar pela Amazon Prime. E é muito interessante porque, assim, o que você repara nessa galera empreendedora de alto impacto é muita atitude. Eles têm muita atitude. Assim, não é... Eles são pessoas ordinárias, com uma baita atitude, uma baita mentalidade correta. Ou seja, eles colocam a cara a tapa diversas vezes. Então, você vê o pessoal... você vê eles... Não é que eles são brilhantes, não é que eles são geniais. Eles são pessoas comuns. Eles só colocam a cara a tapa. Eles experimentam. Eles tentam. Eles vão lá, falam com pessoas. Eles vão tentando. E, eventualmente, vai dar certo. Então, eu acho que esse tipo de mentalidade é muito poderosa, né, para você ser vendedor, para você empreender, para você impactar a vida de um cliente, porque às vezes você acaba se colocando, se retraindo, se colocando ou muito distante, ou então num pedestal acima, e você se distancia, né, das oportunidades. Eu acho que e você acaba meio que se bloqueando também né, você cria essas crenças limitadoras e fala, putz, aquela pessoa nunca vai dar atenção para mim. Quem disse? Putz, essa pessoa, não vou falar com ela. Aí você vai lá, coloca a cara a tapa, a pessoa é super gente boa, ela te responde, ela dá atenção. Então, assim, isso é existe um abismo, né, aqui no meio. Então, você colocar a cara a tapa, você pula esse abismo, né? Agora, Renata, eu queria saber o seguinte... Não, mas peraí, eu preciso falar sobre isso que você falou agora. É muito louco, né? E eu acho que tem algumas pessoas que já estão falando sobre isso. Simon Sinek fala muito sobre isso, a Brené Brown fala muito sobre isso também, sobre ser vulnerável. Então, eu acho que a gente vive hoje num mundo onde a gente precisa entender, como pessoas, que a gente pode errar. Tá tudo bem. O problema é insistir no erro. Aí é burrice. Mas eu preciso errar para acertar. Se eu tiver um mentor, uma mentora que possa me ajudar nesse caminho, melhor. Mas se não, eu preciso fazer testes. Porque nada está escrito em pedra. Não existe bala de prata. Sinto muito quem acredita em bala de prata. Isso não existe. Porque eu fiz lá um benchmark, não sei aonde, fui para o Vale, eu trouxe todas as informações, eu trouxe todos os... Legal. São modelos, são sugestões, vamos ver se funciona. E testa. Sempre teste com base em dados.
E aí sim você vai ver se esse modelo serve ou não para você. Agora, o problema é essas crenças limitantes que você citou, que é exatamente isso. Isso limita o seu crescimento, da sua equipe, de todo mundo que está em volta de você. Isso é um problema gigante. Não, mas eu sei tudo. Oi? Ninguém sabe tudo, isso é impossível. Né? O Cortella tem uma fala que eu amo, que é o seguinte: ninguém nasce pronto. Todo mundo vai se fazendo. O que nasce pronto é sapato, geladeira, televisão. O resto vai se fazendo. E quando a gente vai... Cara, é brilhante. E quando a gente vai se fazendo, nesse caminho, a gente tem que compartilhar o nosso conhecimento. Porque é para isso que a gente serve. Porque a hora que você morrer, você vai levar tudo com você, já era, acabou. Então, olha que loucura. Isso é muito poderoso, né? Só que eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que eu posso melhor todos os dias. E ele fala, eu, Cortella, sou muito melhor hoje do que eu era ontem, do que era um ano atrás, do que era 2 anos, 10 anos. Cortella. Quem sou eu para não concordar com ele? Então, ele mesmo fala que ele é um baita de um filósofo, mas que todo dia ele é melhor do que ontem. Olha o poder dessa crença. A crença limitante, ela parte do momento que eu sei tudo, eu sou foda, sou a pessoa que todo mundo tem que seguir, cegamente. Infelizmente, a gente vê alguns, talvez mais do que a gente gostaria, CEOs que pensam assim. E aí é dureza. Aí é dureza. Porque essas crenças limitantes, ela limita não apenas o crescimento dele, como da operação e da empresa inteira. Se a pessoa que está nos ouvindo aí tem um exemplo desse, eu só lamento. E eu acho que você tem que procurar algum lugar melhor para você trabalhar, porque trabalho nada mais é do que a gente trocar dinheiro por tempo de vida. É isso que você quer saber fazer da sua vida? E o propósito, qual é o seu propósito? Aqui dá pra gente devagar um monte, né, Julio? Mas eu acho que assim, qual é o seu propósito real? Para que você acorda todos os dias? Para que você trabalha? Você gosta do que você faz? Minimamente você tem que gostar do que você faz. Porque senão você tá morrendo todo dia um pouquinho. Então, se você não faz o que você gosta, você tá morrendo todo dia um pouquinho. Você falou de alguns temas que eu gosto muito, que estão muito ligados com a cultura japonesa também. Então, eu tenho esses quadros aqui, né? Aqui da minha lateral. E são 3, né? São 3 mantras ou dogmas japoneses. Então, o primeiro é o Ikigai, que é você encontrar o propósito na sua vida e você executar com paixão aquilo que você se dispõe a fazer. O segundo deles é o Kaizen, que é você se melhorar 1% por dia. Então, você buscar essa evolução contínua. E o terceiro dele, que é o Wabi-Sabi, que é você aceitar as imperfeições da vida e aceitar que as coisas como elas são, né? E não querer mudar tudo, né? Mas sim focar naquilo que você tem controle, que também é um pensamento muito estoico, né? Mas então eu acredito muito nisso também, eu tento pregar isso o máximo, até por isso que eu transformei nesses quadros aqui, né? Que na verdade são abafadores de som. Mas muito legal, é isso. Eu amo o que eu faço, e aí transparece isso para o meu cliente, inclusive. Uhum. Eu amo realmente o que eu faço hoje todos os dias. E eu acho que isso que me faz acordar, né? Para mim é difícil parar de trabalhar. Eu tenho dificuldade, assim, no fim de semana, de noite, né? Eu adoro ficar com a minha família, adoro viajar, adoro meus bichos. Eu tenho um gato e um cachorro, uma gatinha e um cachorro. E eu tenho 2 filhos, marido, né? Para cuidar e tudo, para dar atenção, mas eu amo o que eu faço. Então, no final das contas, cara, que legal, né? Que a gente pode ter várias frentes abertas com muitas coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia. Meu dia podia ter mais de 24 horas, que ia ser muito bom. Você falou sobre vulnerabilidade, né? Eu queria saber se você, em algum momento na sua carreira, você identificou uma vulnerabilidade na sua atuação e como que você trabalhou isso daí? Nossa, todo dia, eu acho. Todo dia você vai para um lugar e fala, putz, será que eu sei tudo que eu acho que eu sei? Né? Será que hoje eu vou conseguir passar tudo da forma que eu preciso? Eu acho que todos os dias. Não tem um momento. Eu acho que todos os dias a gente é melhor. Todos os dias eu acho que eu sei um pouco mais do que eu sabia ontem. Todos os dias que eu tenho contato com as pessoas eu aprendo mais uma coisa. Por exemplo, eu acabei de aprender com vocês. Eu sempre escutei, mas eu nunca fui a fundo nisso. E vou procurar mais, porque tem tudo a ver com o que eu acredito também. E eu acho que a gente sempre pode aprender mais. Então, o que eu aprendi nesses 20 anos, mais de 20 anos aí trabalhando com vendas, é que
esteja aberto a ouvir outras opiniões, outras ideias. Porque essa abertura te permite trabalhar com uma coisa que talvez você não conheça. Você nem sabe que você não sabe. E isso é incrível. Você se achava, em algum momento você se achou meio travada no seu mundo, sem abertura para outras perspectivas? Total. Quando eu estava na veterinária, eu brinco assim, é até meio emocionante, assim, poucas pessoas sabem disso, né? Agora mais gente vai saber. Mas eu brinco que a veterinária me expulsou, porque nas minhas 2 vezes que eu fiquei grávida e que eu tive meus filhos, que eram coisas fundamentais da minha vida, as 2 vezes eu fui demitida na sequência. Caraca. E isso é a realidade de muitas mulheres. E eu saí desse mercado e eu me reinventei. E eu acreditei, eu falei, putz, acabou para mim. Sei lá, vou trabalhar numa ONG, não sei o que eu vou fazer. Eu fiquei completamente perdida por muito tempo. E aí eu comecei de novo por influência de uma outra pessoa que me conhecia do mercado veterinário, me indicou para uma empresa SaaS e falou: é exatamente essa pessoa que vocês precisam conhecer. E eu comecei do zero, não sabia o que era SaaS, nunca tinha ouvido falar nisso. Essas pessoas foi em. Cara, faz uns 10 anos isso, um pouco menos de 10 anos. 8 anos, 10 anos, por aí. E aí esse mundo se abriu para mim, aí eu comecei a estudar. Só que eu acho que eu tive a humildade, que a gente precisa ter humildade na nossa vida, de falar que eu não sabia. E eu comecei a estudar, eu comecei a falar com várias pessoas e aprender como é que faria isso. E foi muito engraçado que nesse lugar que eu comecei, eles me contrataram, eu falei, bom, para quem a gente vai vender? Esse produto é incrível, maravilhoso. Era um produto para gestão de despesas de reembolso. E não era Excel, e Excel era de graça. Então, eu tinha um competidor muito grande dentro das empresas. E quando eu entrei para trabalhar com isso, foi muito interessante porque eu falei, nossa, vou vender, isso aqui vai vender que nem água. Gestão de despesas de reembolso. E eu era usuária disso. Eu sofria no dia a dia para fazer as despesas de reembolso. Só que eu não contava com a astúcia de que o Excel era de graça e as empresas nem iam querer comprar. E foi muito difícil, né, começar. Eu não tinha nenhum concorrente. A gente era a primeira empresa no Brasil, né? O Excel, né? E foi muito interessante. Mas a gente vendia um aplicativo que fazia essa gestão, né? Que foi o Expense Mobility, na época. Que foi o primeiro aplicativo para gestão de despesas de reembolso. E eu fui a primeira vendedora no Brasil que vendeu isso. Tinha o concurso só na época que vendia, né? E eu tive que conhecer esse mercado, desbravar o mercado, entender como a cabeça das pessoas funcionavam, fazer isso do zero, porque não tinha nada pronto. Então, assim, demorou, né? Eu não conhecia nada desse mercado, mas a hora que eu entendi, aí eu pude treinar várias pessoas. Aí eu mudei fui para uma outra empresa, que era uma empresa belga, que foi onde eu conheci, que é o Expenditure, foi onde eu conheci o Win by Design, que eu fui treinada pelo Iaco e fui treinada pelo Dan. Aí minha cabeça explodiu. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu preciso trazer esses caras para o Brasil. E foi aí que começou a minha história com o Win by Design. Então a Expenditure, ela contratou o serviço da Winning by Design e aí você conheceu o Iaco lá, ou não? Eu trabalhava com o aplicativo de despesas de reembolso. Aí entrou no Brasil um segundo, que foi o segundo do mercado. E esses caras faziam um negócio a mais. O nosso era muito legal pela quilometragem, mas eles faziam um negócio a mais, que era muito bacana também, que era você tirava uma foto da fatura do seu cartão de crédito. E ele fazia a leitura e batia cada uma das coisas. Era tudo automático, era incrível. Cara, que coisa incrível. E aí eu fui para lá. E nessa empresa, né, eu era a única pessoa no Brasil. Tinha mais 2 pessoas, eu era a única comercial. Nessa empresa, quem eles eram? Eram os principais clientes da Win by Design. Na Bélgica. Tá bom. E aí eu tive contato com a metodologia e fiquei maluca. Eu falei, não tem nada parecido no Brasil. Eu preciso trazer esses caras para cá. Até que, assim, daí, assim, uma história gigante, mas contando muito resumidamente. O Eric foi para Dublin, assistiu o Iaco fazendo uma palestra, falou que ele deveria vir para o RD Summit. E ele falou, só vou continuar, só vou para o Brasil se tiver alguém para continuar meu negócio. E eu já estava falando com o Iaco, que eu queria ser essa pessoa para trazer a Win by Design para o Brasil. E uma outra pessoa do meu relacionamento pessoal, um amigo, me apresentou para a Stella e eu conheci o Edson. E estava todo mundo falando sobre a mesma coisa, tipo, todos os astros configurados ali juntos para a gente
para dar certo de trazer a Unibail para o Brasil. Foi assim que começamos há 7 anos atrás. Que massa, que Bem massa. resumido, bem resumido. Imagino. Imagino. Eu queria que você compartilhasse, assim, porque você teve essa mudança, né, de carreira e acho que foi um baita impacto quando você começou e foi demitida 2 vezes quando você teve seus 2 filhos, né? É o Theo e a Alice, né, se eu não me engano. É isso. E assim, em algum momento você teve algum arrependimento? Ou qual que foi o maior arrependimento que você já teve na sua carreira? E como que você lidou ou como que isso afetou o seu futuro? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que não é um arrependimento. Arrependimento por arrependimento. Hoje eu olho para trás e falo que tudo foi necessário como aprendizado. E assim, eu acho que o maior impacto para mim foi quando eu tive a minha filha, que eu trabalhava numa empresa que eu amava, que era a Merial. Eu tinha, assim, tudo que eu sempre quis numa empresa. Eu adorava as pessoas que trabalhavam lá. E para mim foi muito difícil quando eu fui desligada, assim que eles puderam me desligar, quando acabou a minha licença maternidade. O meu chefe chegou para mim e ele me comunicou. E eu acho que muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres. Não importa por quê. Porque você para de produzir por 6 meses, 9 meses. Né? Não enquanto você está grávida, mas quando você vai voltar. Né? Que você tem... Então, no Brasil, eu acho que a gente tem uma lei que protege, entre aspas, mulheres, que não é uma proteção. É uma desvantagem. Então, nos Estados Unidos, isso não existe. A mulher que decide quando ela vai voltar. E aí é um combinado entre a empresa e a mulher. Então, a minha tia, por exemplo, que é americana, ela teve o filho dela, ela falou que em 2 meses ela voltou a trabalhar. Por quê? Porque ela quis. E porque a empresa falou, beleza, então você vai trabalhar, você vai produzir, e ela decidiu. Só que ela não sofreu o impacto que eu sofri do prejuízo que a empresa tem. Então, assim, dos 2 lados eu acho muito ruim. Para a mulher, porque é uma falsa esperança. Esse negócio de licença maternidade, que eu tenho tanto tempo e a empresa vai me manter. Hoje não tá mais assim. Graças a Deus, nós tivemos uma grande evolução. A minha filha tem 17 anos, né? Vai fazer 18. Então faz 18 anos isso. Mas naquela época, pra você ter uma ideia, era assim, eu tive que parar de amamentar minha filha porque eu fui por uma convenção. E eu não podia levar ela. E foi uma convenção fora de São Paulo. Convenção era uma de vendas, né? De vendas. E eu tive que parar de amamentar. Nossa, e aí você teve que se virar também com o emocional lá na hora de apresentar. Você foi... E mais, talvez agora você falou num ponto assim, o maior arrependimento emocional meu foi esse, de eu ter decidido parar, porque ninguém me obrigou, mas estava ali implícito. Você quer continuar? Você tem que vir. E estava ali implícito, entendeu? Então, quantas histórias iguais à minha, que são absurdas, ainda acontecem? Eu acho que muito menos do que na minha época, muito menos, sem dúvida. E essa história acho que eu nunca compartilhei com ninguém. Mas quantas pessoas hoje, mulheres, vivem esse mesmo drama? Né? Porque você tem que parar de amamentar, porque você tem que vir para cá, fisicamente. Hoje, o que eu, graças a Deus, que eu ouço é o seguinte: beleza, nós temos uma convenção, traga o seu filho junto, nós temos um espaço que você pode amamentar, pode trazer alguém com você, tudo bem, eu posso pagar. Mas naquela época eu não podia nem levar ninguém comigo. Era um absurdo. Nossa. Era impensável fazer isso. Então eu acho que a gente evoluiu muito, mas tem muito para evoluir. Não apenas com mulheres, mas... E eu não considero... Eu acho um absurdo as pessoas falarem em minorias, que são as mulheres, que é um absurdo. É mais da metade da população brasileira, né? Mas as pessoas que... Talvez as causas sejam minoritárias, bem entre aspas. Então a gente está falando aí de todas as pessoas que são diferentes por alguma coisa. As mulheres talvez sejam diferentes porque elas dão à luz. Mas todos os homens vieram das mulheres. Então, como assim? Você veio de onde? Você veio de um ovo? Então, como assim você pensa que você não tem que dar apoio para a mulher que está ali no seu dia a dia na sua operação? Não vou... Já ouvi isso também, que assim... Enfim... Me revolta algumas coisas que não posso contratar mulher porque é prejuízo. Porque ela vai ter filho, uma mulher em idade reprodutiva que vai ter filho, né, e que depois vai me dar um prejuízo. Impensável, absurdo, né? Quero manter distância de pessoas que pensam assim, não porque eu não penso igual, mas porque é um absurdo ter esse tipo de pensamento nos dias de hoje, com a importância que a gente tem das diferenças da mulher na sociedade e de a gente trazer mulheres para a alta liderança, que também é um outro ponto importante. Mas acho que isso é o tema para uma outra conversa. Mas assim, de verdade, eu acho que empresas que não pensam nisso, elas estão perdendo.
sem queimar sutiã, ser feminista, nada disso. Eu acho que pessoas que não pensam em ter pessoas diversas nas suas empresas, elas perdem dinheiro. Então, do ponto de vista econômico, é uma conta burra. Por quê? Porque as pessoas diferentes são o que faz com que os seus clientes sejam atendidos de formas diferentes, que eles precisam disso, e você vai ganhar mais dinheiro se você tiver diversidade na sua empresa. É sobre isso. Perfeito. Perfeito. Acho que essa frase acho que é super de impacto e é curioso porque eu me conecto muito com isso porque a minha esposa, a Mari, ela tá grávida. Ela tá com 6 meses. A gente entrou no 7º mês, né, agora. E ela trabalha numa boa empresa, né? Ela vai ter esse período de folga, né? De folga, assim, né? De folga, na verdade, é trabalho dobrado, né? Porque é 1000 vezes o trabalho que ela tem hoje. 1000 vezes, é pior. Então, mas vai eu entrar te de vejo muito licença, como... maternidade, né? Então, mas eu te vejo muito como uma mulher muito forte, assim, até seu posicionamento, sua postura. E você comentou que você participou dessa convenção, que você teve que parar de amamentar, então eu imagino que acho que isso também impactou, mesmo eu não sei se depois você voltou, né, a amamentar, teve essa volta, Não tem como. mas A assim, uma hora que você para de amamentar por uma semana, você não tem como voltar a amamentar. É impossível. O o seu bebê não corpo não pega produz mais, mais né? leite. Não, Não o produz seu mais corpo leite, o para bebê de não... produzir leite. Olha só. Entendeu? Então assim, antes, quando eu queria saber se em algum momento, quando você foi fazer uma apresentação, você já ficou, tipo, desestabilizada emocionalmente ou muito nervosa? E como é que foi? Como é que você fez pra se preparar pra, tipo, contornar essa situação? Você não tá fazendo pra me fazer chorar, né, Júlio? Não, não, não. Aconteceu nessa convenção, porque o meu Caramba. chefe e o diretor da área me pediram para apresentar os meus números de uma pessoa que estava de licença maternidade nesse momento. E eu não tinha número para apresentar. Eu tinha um número menor, metade dos números dos outros. E eu estava numa parte extremamente importante. E eu olhei, mas assim, foi uma coisa tão constrangedora. Tem vários episódios constrangedores, mas esse foi o pior da minha vida, com certeza. Sim, eu tô lembrando, eu acho que eu escondi num lugarzinho ali que ele ficou escondido por muito tempo. Mas isso é muito difícil, porque o cara fez de propósito. Ele quis mostrar para o RH que eles tinham que me mandar embora. Entendeu? Foi muito filha da puta. Hoje, olhando assim, é impensável alguém falar um negócio sobre isso. Eu acho, né? Espero. Mas foi muito difícil. Assim como quando eu estava grávida enfim, teve algumas coisas que aconteceram, etc. E tinha uma premiação que era uma moto. E eu fui a única que não ganhei no time. E eles fizeram questão de não contar para ninguém que eles estavam levando todo. A gente estava na sede da empresa, estava em Campinas, e eles botaram todo mundo no carro e a gente foi pro lugar. E quando a gente chegou, a gente estava numa concessionária de motos. Ah, todo mundo, pega aqui a sua moto, que cor você quer? Eu era a única que não. E eu estava grávida, e eles me levaram no carro, e eu não conseguia sair do lugar. Não tinha Uber, não existia o reservar de Uber. Eu acho que na minha vida eu nunca me senti tão constrangida, é uma coisa assim. E eu me lembro que na época, algumas pessoas perguntaram para mim, mas isso é um absurdo, isso é um motivo para um processo gigantesco. Mas eu não queria fazer isso. Eu adorava aquela empresa. Eu adorava aquelas pessoas. Apesar dos pesares, eu adorava tudo que eu fazia lá. Né? E era uma empresa muito legal. E era um conflito gigantesco, porque eu tive a minha filha no Einstein sem pagar R$1. Era uma baita empresa. Eu tinha o melhor plano de saúde que eu podia ter. Eu não tenho o plano de saúde hoje que eu tinha naquela época. Entendeu? Eu tive meningite, aquela meningite viral, né? Não a bacteriana. E eu fui pro Einstein. E eu não paguei nada também. Paguei a consulta, né? Separado, tá? Porque isso tem que pagar mesmo. Eu tinha o melhor plano de saúde. Eu tinha carro, eu tinha celular, eu tinha notebook, eu tinha um plano de carreira com aquele que você coloca X e você ganha Y da empresa. Eu tinha muitos benefícios. Eu amava trabalhar lá. Era muito bom. Então, o baque, para mim, foi um baque não apenas emocional, né? Porque eu tive que sair, assim, não esperar. A gente sempre espera, né? A gente nunca sabe. Mulheres saberão o que eu estou dizendo. A gente sempre pode imaginar que isso pode acontecer. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se conectar nesse momento com essa história, porque eu nunca contei para ninguém. Mas a gente sempre tem um medo lá no fundo. Puta, será? Será que é dessa vez? E esse medo, ele é muito ruim.
de você conviver com ele. Porque ele é um estigma. Você está marcada. Você não pode fazer nada errado. Alguém pode fazer uma coisa errada, mas ela não tem essa marcaçãozinha que você tem. Entendeu? Esse é o problema, que é um absurdo da nossa sociedade. E por isso que tanta gente fala sobre a sociedade machista, patriarcal, porque isso ainda acontece. Talvez não velado. E ninguém vai falar. Hoje não é politicamente correto falar sobre isso, mas eu vivi isso, é uma história minha. E talvez, se essa pessoa que era meu chefe na época, se ele escutar, acho que ele nem tem consciência do que ele fez, entendeu? Acho que ele nem sabe o tamanho do impacto da história que eles causaram em mim. Meu chefe e o diretor, porque foi a assinatura dele e a pessoa da RH. E quando eu fui mandada embora, a pessoa da RH me chamou porque ela me adorava. Ela era diretora, a gente manteve uma relação depois, inclusive, de amizade, porque ela me chamou. Mas, Renato, o que aconteceu? Eu falei, eu fiz um erro grave que foi ficar grávida. Esse foi meu erro. E ela só lamentou junto comigo. E a gente ficou ali lamentando. E acho que o maior arrependimento que eu tive foi de ter decidido por continuar e não ter levantado a minha voz quando eu não sei se eu teria a possibilidade, porque talvez eu tivesse sido mandada embora igual. Eu não vou parar de amamentar minha filha, porque isso é extremamente importante para ela. Ela tinha 4 meses. Tinha 3 meses e meio para 4. E ela teve diversos problemas gástricos depois por causa disso. A vida inteira. Entendeu? Sim. Uma decisão minha por causa de trabalho, que minha filha teve que enfrentar pro resto da vida. Putz, que dureza. Nossa, Meu, baita história, Renata. Até te agradeço compartilhar, porque eu imagino que foi bem impactante nessa época aí para você. Acho que não, putz, realmente não deve ser fácil. É algo que a gente precisa simpatizar, as empresas, as pessoas precisam ter essa consciência, né? Existe até puxando um pouco esse assunto que você falou do patriarcal, né, do machismo, acho que em vendas tem muito isso intrínseco, né? Que a gente precisa combater, né? Até o nosso rebranding que a gente fez lá em 2019 foi para isso, para tirar esse estigma, né? Do vendas é homem com gravata, terno, nada. Vendas é para todo mundo, qualquer pessoa pode ser vendedora, né? Até a gente tinha um bonequinho com gravata aqui no nosso logotipo que a gente tirou, né? A gente transformou num logotipo muito mais abrangente, né? Para a gente comunicar essa diversidade, né? Existe uma série, a gente percorrendo aqui para o final do nosso papo, existe uma série muito legal no Netflix que fala muito sobre isso, que é Machos Alfa. Então, eu recomendo todo mundo assistir. Nunca vi. É uma série que fala sobre isso, chama Machos Alfa. Ela aborda essa dinâmica aí de uma forma bem tragicômica, para não dizer que é totalmente engraçado, que é tragicômica, mas eu queria aproveitar para te perguntar, então, se você tem alguma série, algum vídeo, algum filme, algum conteúdo que você indica para todo vendedor, para todo gestor de venda que você acha que deveria ver. Nossa, tem tantas coisas legais. Atualmente eu estou assistindo... Ai, meu Deus, qual é o nome dela? É de uma mulher no narcotráfico. Tem muitas séries legais, né? Eu sou muito ruim de memória. Mas eu acho que assim, uma série marcante. Ela não tá na moda agora. Mas quem não assistiu, precisa assistir, independente do que fizer na vida, é Game of Thrones. Porque Game of Thrones, ele traz absolutamente todos os aspectos da vida, né? Tipo, as relações humanas, como é que as pessoas se conectam, como elas se desconectam e como você pode ter uma parceria que amanhã você não tem mais e o cara corta a sua cabeça. Né? Como é que você invade um país, como é que você invade uma região. Série, né? Literalmente, né? Então, são coisas muito legais que tem muitas histórias por trás disso, né? E depois a série A Mãe dos Dragões, acho que é A Mãe dos Dragões, que começou e aí vai demorar uma vida para sair o restante, que é a continuação, né? Meio que a continuação, que é incrível também, é muito, muito legal. Essa série, assim, eu quero repetir, é que ela é gigantesca, né? Eu quero repetir de novo. Qual mais? Me ajuda a lembrar, vai. Essa pra mim é, assim, imperdível. Algum conteúdo, algum livro? Tem muitos que eu gosto. Eu gosto de muito conteúdo, eu tenho muito livro legal. Agora eu vou ter que falar para vocês do nosso livro que acabou de sair, que é de Revenue Architecture, para quem está nessa área, que está olhando, né? Isso deve ser é uma bíblia,
É uma Nossa, Bíblia, isso aqui tem, incrível. eu acho que tem 500 páginas. Eu acho que tem 500 páginas aqui, contou tudo. Então, tem esse, tem vários livros legais. Ah, meu, agora você pegou, tem um monte. Tem um livro muito bom, que é Hábitos Atômicos. Ah, tá bom. Hábitos Atômicos é um livro, eu estou lembrando ali, estou olhando para os meus livros ali, e tem A Força do Hábito. A Força do Hábito e Hábitos Atômicos. Esses dois livros são imperdíveis, maravilhosos, sensacionais. Tem vários outros, mas eu acho que eles te ajudam a olhar para talvez para uma coisa que você não está olhando hoje, né? Eu tô com esse livro aqui do Edu Adas, que inclusive ele me deu autografado, tá aqui na minha cabeceira para eu não esquecer. Ele fala sobre várias coisas sobre comunicação. Eu gosto muito da Brené Brown, porque eu acho que ela fala sobre coisas importantes que as pessoas acham, mas isso é uma coisa mulherzinha. Não é. Temos que falar sobre vulnerabilidade, temos que falar sobre o ego das pessoas que devora a vida delas e elas não percebem. E isso que a gente falou anteriormente, acho que essa minha história, né, que pouquíssimas pessoas sabem, e hoje eu falei para você que acho que ninguém sabe dessa história inteira, eu acho que as pessoas não percebem, entendeu? Eu não sei se ele percebeu o tamanho do impacto que ele fez na minha vida pessoal, né, da minha família. Não que eu fosse morrer de fome, graças a Deus, né, a gente sempre teve uma condição excelente, mas o impacto emocional que ele causa numa pessoa, quando acontece uma coisa como essa, ele é gigantesco. E demorou muito tempo para eu me restabelecer. E por isso que eu brinco que a veterinária me expulsou. E eu tive a consciência disso faz pouquíssimo tempo. A veterinária me expulsou da área. Eu amava o que eu fazia, eu adorava, adoro, né? É extremamente recompensador você trabalhar com animais que não conseguem falar e você tem que descobrir muitas vezes através do proprietário, que também não presta atenção nele muitas vezes, quais são os sinais e você precisa tirar isso lá de dentro. Tem muitas histórias. Tem uma história de uma senhorinha que eu trabalhei com uma gatinha. Ela trouxe uma gatinha no consultório, bem rapidamente, mas essa é uma história única, assim. Era uma senhorinha que trouxe um gatinho para avaliação. Ele não tá bem. Mas o que aconteceu? Eu não sei. Ele não tá bem, ele não tá bem, ele não tá bem. E caiu comigo, eu era recém-formada, né? Eu trabalhei pouco tempo em clínica mesmo, veterinária. E aí eu tinha acabado de sair da clínica e eu acho que eu sempre tive essa conexão com as pessoas. Eu sempre quis saber mais sobre elas. Eu sempre tive essa curiosidade, né? De como é que eu posso te ajudar. E isso faz muita diferença, né? Atitude de novo. E aí eu comecei a conversar com ela, na anamnese normal que você faz, sobre os conjuntos, o que está acontecendo, qual é o problema. Não tinha um problema específico. Ele não está bem. E aí eu comecei a fazer exame no gatinho, e o gatinho não tinha nada. Examinei, mas virei o gato do avesso, né? Era jovem o gato, né? Mas não tinha nada. Eu falei, gente. E aí eu comecei a conversar com ela. Enquanto eu fui fazendo o exame, eu fui perguntando, mas e como tá isso, como tá aquilo? E aí eu perguntei, o que ele come? Ele come a mesma coisa que eu. Entendi, a senhora dá comida caseira para ele, não dá ração. Não, ele come do meu prato. Como assim do seu prato, minha senhora? Primeiro eu faço assim. Aí ela me contou. Ela pegava o prato dela, punha a comida, o gato comia em cima da mesa e ela comia o resto do que o gato não comia. Só que ninguém tinha descoberto isso. E assim, por um lado sanitário, isso é absurdo, né? Isso, obviamente, é absurdo. Por outro lado, emocional, então eu me contive, porque foi um choque para mim, assim como para você, e provavelmente para quem está nos ouvindo. Uhum. Aí eu comecei a perguntar a estrutura familiar dela. Quem mora com a senhora? Só ele, o João, gato. Sim. E a senhora tem filhos? Eu tenho, mas eles moram longe, eles nunca vêm me visitar. Entendi. E a senhora se sente sozinha? Muito. Quem faz companhia para a senhora? O João. Então, e como é que a senhora, onde ele dorme? Eu achei que ela ia falar no quarto dela, né? Ele dorme na minha cama. Mas aonde ele dorme na sua cama? Ele dorme, de novo, habilidade de fazer perguntas. Isso é uma arte. Você pode ensinar as pessoas, mas as pessoas podem... E ninguém tinha me ensinado a fazer perguntas, né? A gente aprende a fazer anamnese, mas não desse tipo. E aí, ela falou o seguinte, ele dorme na minha cama. Entendi, mas qual a posição que ele dorme? Ele dorme, eu durmo com ele de frente no meu travesseiro, eu ponho meu travesseiro, eu durmo com ele um de frente para o outro e eu não posso me mexer. Aí ela começou a rir. Se eu me mexer, ele me dá um tapa. Você acredita?
Meu Deus! De forma racional, meu Deus, não pode dormir, né? É um gato. Quer queira, quer não, é um gato e você é um ser humano. Então existem várias coisas. Lógico que tem gente que fala, pô, é meu filho, etc. Mas existem. Eu, como veterinária que sou, eu preciso dizer para você dos riscos que existem. Lógico, a gente vai tratar todo o bicho, etc. Mas existem zoonoses importantes que você pode pegar de um animal. E você precisa saber disso, né? E você vai cuidar desse bicho, etc, etc. E nós temos que fazer um plano de tratamento, mas não é para dormir de cara com o seu gato, ponto. Não é para dormir na mesma cama que o seu animal. É isso que eu aprendi e eu ainda acredito nisso. Se ele pode dormir, mas eu quero muito. Puxa, é meu... E tem animais que são animais de suporte para as pessoas, né? O autismo, por exemplo, fala muito sobre isso. O animal é o suporte daquela pessoa. Então, ele é importante. Então, existem exceções. Mas, normalmente, é isso. Aí, eu tive que fazer um trabalho que eu nunca aprendi, que era de convencimento de vamos separar algumas coisas. Então, ele vai dormir na sua cama Vamos combinar o seguinte, nós vamos pegar o travesseirinho, vamos botar ele no pé da sua cama, ou do lado, mas não cara a cara. Nós vamos trabalhar isso. E nós vamos pegar a comida, ele vai comer num prato dele, a senhora vai comer no prato seu. Tudo bem? E era passo a passo. Quando acabou a consulta, ela falou, eu adorei, nossa, eu nunca tive uma veterinária que entendesse o meu problema. O problema não era o gato, o problema era ela. E ninguém escutava o problema dela. Mas ninguém teve escutativa com essa senhorinha sozinha que morava, que os filhos estavam longe, que não estavam dando atenção para ela, só o gato. Então, quantas vezes a gente depara com pessoas assim, mas a gente não está ali para escutar ativamente o problema que essa pessoa tem. E essa, para mim, foi a história mais... Tem várias histórias, né? Emblemáticas. Mas essa, para mim, na veterinária, foi a mais importante de todas. Por quê? Porque talvez eu tenha sido a única pessoa recém-formada que escutou ela e ela me amou e indicou para um monte de gente, porque ela tinha senhorinhas do prédio que tinham os bichinhos delas. E, de repente, eu era querida por todas essas pessoas. E quando eu saí da clínica, ela veio atrás de mim. Não, mas onde você vai atender? Mas, minha senhora, eu não vou atender, né? Eu moro muito longe. A clínica que é... né? Aqui tem outros veterinários. Não, mas eu quero você. Eu quero que você atenda meu gato, porque você sabe os problemas que a gente tem. Então, eu faço um paralelo aqui com quantas pessoas a gente conecta durante o dia, quantas pessoas a gente fala que essa pessoa não consegue se abrir ou a gente não faz as perguntas certas, e ela tem um problema que talvez não seja óbvio. E muitas vezes ele não é, que ele está por trás da operação. Isso acontece muito com o usuário, né? Trazendo essa história para a SaaS, tem muito usuário que tem muito problema. Mas ele está ali e se você não trouxer ele para o seu lado, ele vai ser um detrator e ele vai fazer você sair daquela empresa. E é ele que usa todo dia e é ele que vai influenciar o CEO, o diretor, etc., a não continuar com você na hora que você for renovar. Só que a gente não olha para ele porque ele não é importante. Então, existe um mapeamento de stakeholders dentro da empresa que é fundamental, principalmente quando a gente está fazendo enterprise. Aí a gente não olha para aquela secretária que abre para a gente, pega um cafezinho, leva água na mesa, né? Ela é fundamental para que você continue lá e que você tenha a próxima reunião. Só que a gente não olha para ela porque a gente é muito importante. Então, quantas vezes a gente não presta atenção nas pessoas porque a gente acha que a gente é muito bom? Não, eu sou foda pra caramba, eu sei tudo. Você não sabe tudo. E se você não se preocupa com as pessoas que estão em volta, você está perdendo o negócio, só que você não está vendo. Porque ele nem chega na sua mão. Porque você acha que sua taxa de conversão é muito baixa. Só que você não sabe o que está por trás. Então, existe um fator emocional importantíssimo na venda que a gente tem que prestar atenção. Então, no nosso time, por que a gente tem que ter pessoas com atitude? Porque essas pessoas com atitude são as pessoas que vão olhar em volta. Elas não vão olhar só para os dados, porque os dados são importantíssimos. Mas o dado está caindo por causa de uma coisa emocional que você não está prestando atenção. Então, é muito mais do que apenas fazer o básico bem feito. É muito mais. É saber sobre pessoas, é saber se comunicar, é saber fazer perguntas, é saber entender o outro ser humano que está do outro lado, vivendo um problema que talvez você não se preocupe com isso. Mas eu quero vender. Vender a qualquer custo. Tá bom, então você não vai sair do lugar. So sorry. Para mim, eu acho que essa é a maior lição que eu aprendi nesse tempo todo com vendas, é se importar com a pessoa, ser humano que está ali trabalhando com você, negociando com você. E tudo bem se você não fechar, não tem problema. Não é para todo mundo. E pode ser, e lá no futuro, como já aconteceu diversas vezes comigo, diversas, como eu contei daquele caso, a pessoa que me apresentou por WhatsApp, são relações antigas, que a gente retornou agora. Porque talvez naquela época não tinha dado liga, agora deu. E agora ele me apresentou para um outro VP que quer fechar comigo. Então,
eu preciso olhar para o lado humano das relações quando eu trabalho com vendas. Eu originalmente não sou uma pessoa de humanas, mas eu me tornei. E eu adoro fazer isso. Eu me descobri uma pessoa de humanas. Mas eu já era. Vê a história do gatinho. Eu tinha, sei lá, 23 anos de idade, 24 anos de idade, 25 anos de idade. Faz muito tempo. Né? Só que ninguém me ensinou isso na faculdade. Me ensinaram a fazer perguntas sobre o animal, não sobre a pessoa. Então eu acho que tem uma habilidade nossa que a gente precisa querer genuinamente e se importar com as pessoas com quem a gente está se relacionando, porque isso faz toda a diferença. Renata, eu achei animal que você trouxe uma história que não tem aparentemente nada a ver com vendas, porque é do mundo da veterinária, mas no fundo, assim, tem tudo a ver com vendas. E acho que venda é muito isso, né? É muito isso de você... Às vezes você enxerga o problema e o problema ele não está nem necessariamente relacionado à sua solução, mas assim, tá dentro da empresa do cliente. Uma vez que você resolve esse problema, você ganha o cliente para sempre, mesmo você não vendendo o produto para ele ou o seu serviço. Então, eu ia te pedir para deixar uma mensagem aqui final para a gente encerrar nosso papo, mas acho que essa história já encerrou com chave de ouro. Então, acho que só te agradecer mesmo e agradecer todo mundo que assistiu a gente até aqui e te pedir só se você tem alguma mensagem final para deixar para quem está nos assistindo. Eu tenho, para quem se conectou com essas histórias que eu trouxe, né? Eu acho que muitas mulheres talvez se identifiquem com isso e eu estou aberta para conversar sobre isso, porque é uma dor grande, eu sei disso, né? Sentir na pele. Mas acho que a minha mensagem final, e para todo mundo também, para os pais, porque eles também têm um problema grande para gerir, porque no final é uma família inteira que muda, você vai ver isso. É seu primeiro filho? Eu não me lembro. É o primeiro? É o primeiro. Então já a gente vai conversar sobre isso. Porque é uma coisa assim, life changing, né? Você não tá, ninguém te prepara para isso. É uma coisa que muda a sua vida, muda a vida da sua esposa, muda a vida dessa criança que tá chegando. Não tem um beabá. Você pode ler todos os livros, as pessoas podem te contar todas as não histórias. Não tem um manualzinho. Mas a sua história é única. Todas nossas são, né? E vai ser muito legal. É a melhor jornada que vai ter na sua vida, tenho certeza absoluta, tá? Se eu puder deixar uma última mensagem, falando sobre vendas, né, e conectando com tudo que a gente falou aqui, acho que é vender certo para vender sempre. Eu falei isso num podcast com o Spina e foi muito interessante. Ele falou, pô, essa mensagem, meu Deus! E aí, tudo isso que a gente falou, eu posso resumir nessa frase. É vender certo para vender sempre. Fechou. Gente, por hoje é só. Obrigado aí pela sua participação. Renata, prazerzaço ter aqui você com a gente. Um abraço, gente, e até Igualmente. A próxima. Valeu. Valeu. Obrigada, gente. Até a próxima. Um abração. Tchau.